O que eu sinto da agressão o tempo todo é uma espécie de uma blitzkrieg. O Trump tá agindo em várias frentes ao mesmo tempo. Eu suspeito, né, quando eu olho aquela entrevista do Peter Thiel na virada do ano passado e a própria presença que o Peter Thiel tem em Mar-a-Lago, que virou uma espécie de reduto de lobby que o Trump tem ali na Flórida, no condomínio dele e tal. É uma decisão política estratégica que o eleitor MAGA, o eleitor americano, entende assim, ele tá protegendo nossos empregos, ele tá entregando aquilo que ele deveria entregar por ter sido eleito. O Trump, ele entregou para os eleitores dele de 16 a 20 uma sensação de frustração. Ele ganhou com o tema da migração, com o negócio do muro, mas não teve muro. Economicamente falando, ele não foi mal, mas ele foi atrapalhado pela pandemia. Dessa vez ele quer entregar um lance da brecar a imigração, começar a fazer a tal da remigração, que é mandar de volta uma galera. Esse ponto eu não sei exatamente quão efetivo ele vai ser, mas do ponto de vista econômico, esse eleitor desses swing states que votaram muito nele nessa eleição, ele precisa entregar. E eu acho que ele tá indo rápido pra essa entrega. E esses caras têm uma percepção simples da ideia de reindustrialização. A ideia de que tarifa deixa de vir esses produtos dos chineses que são nossos inimigos e tal, ou de qualquer um ao redor do mundo que não é nosso aliado, e a gente vai se reindustrializar. Isso bate muito com a ideia de que não é apenas a tarifa, ele usa a tarifa para negociar, foi o que aconteceu com a União Europeia, com o Japão, etc. Mas no fim, ele reduz tarifas para produtos americanos que são colocados nesses países ou blocos, e exige deles uma contrapartida que é um investimento produtivo nos Estados Unidos da parte deles. Então, os investimentos anunciados são da casa de trilhão. Se esses investimentos anunciados forem rolar nos estados que tradicionalmente você tem manufatura, boa parte desses estados são estados que o Trump quer fazer manutenção eleitoral para ele fazer, sei lá, o J.D. Vance como sucessor dele em 2028. Então, bate a estratégia, bate a ideia de que o Trump ele tá reorganizando rapidamente numa blitzkrieg esse comércio global e o efeito cadeia que pode ter, a meu ver, é reduzir muito esse déficit que ele tem na balança comercial, que eu acho que é o principal dos problemas ali dele. Eu acho que talvez seja esse problema, me corrijo o Charles, que eu não sou exatamente, não só nem um pouco da área, né? Então, mas eu acho que esse problema é mais grave do que as reservas de títulos americanos que ficam em outros países. Porque uma coisa que rola, por exemplo, a China tem essa política, ela exporta muito para os Estados Unidos, né? Então tem esse efeito dos Estados Unidos consumirem muito, vira um mercado consumidor forte, e naturalmente é um país de dólar valorizado, e ao mesmo tempo eles compram títulos americanos, gerando essa pressão para o dólar ficar sempre mais valorizado, e isso diminui a competitividade dos produtos americanos nos outros países. Essa é uma estratégia que a China vem usando desde o processo de industrialização dela, vamos dizer, crescente dos anos 80 para cá. E isso é uma resposta que eles dão que eu acho que diminui aí, vamos dizer, essa estratégia chinesa e ele tá usando, vamos dizer, aliados e adversários disso. Acho que isso na parte econômica, que eu suspeito o fato dele estar usando, vamos dizer, ele sendo tão veloz nesses ataques. Na parte política, aí indo um pouco pro Brasil, né? Tem algumas coisas que são interessantes. A postura dele com México, Colômbia, Canadá e Brasil, que são talvez... Eu não incluo a Argentina, porque a Argentina já tá alinhada com o Trump. Esses são países-chave para os Estados Unidos terem uma espécie de sua reserva de poder regional, sua reserva local de poder totalmente alinhada. O Marco Rubio tem uma postura muito séria nisso, e é interessante que as posturas que... vamos dizer, as declarações mais fortes que saem sobre a América Latina, em geral, vêm do Marco Rubio. O Marco Rubio também faz, aparentemente, contato com o Paulo Figueiredo e com o próprio Eduardo Bolsonaro. Então, eles estão fazendo um realinhamento estratégico numa zona estratégica para eles, que estava meio que largada e permitindo uma projeção de poder da China nesse território. Então, a China aumentou muito a projeção de poder aqui. Chegou um momento que a própria Argentina estava sendo inserida nos BRICS, aí o Milei ele sai fora, e estavam falando agora a China de fazer um bypass no canal do Panamá, que é, na prática, vamos dizer, também controlado indiretamente aí pelos Estados Unidos. Esse bypass com uma ferrovia, toda uma estrutura logística que sai do Brasil e vai até o Peru, para que você dê o bypass no canal do Panamá e escoe essa produção de commodities do Atlântico para o Pacífico. Eu acho que eles não vão permitir isso. Acho que os Estados Unidos eles querem fazer esse realinhamento, e o que envolve a gente tem esse detalhe. Existe o detalhe da desdolarização, existe o fato que o Charles colocou, que eu vou endossar. O Lula se comportou como uma espécie de porta-voz do discurso anti-americano no mundo. Então, onde rolasse um interesse americano, seja na questão Ucrânia-Rússia, isso inclusive no período do Biden, né? Que o Lula chegou a tomar pito do Biden na questão Ucrânia.
Logo que ele assume, que o Biden meio que, tipo, ó, eu ajudei você aqui nas eleições no Brasil, aí você chega e você já se alinha com meus inimigos geopolíticos. Aí o Lula se alinha contra Israel, o Lula se alinha pró-Irã. O Lula não pode ver uma dividida que desfavoreça os Estados Unidos, que ele tá tomando lado. E ele começou, essa presidência brasileira do BRICS, ele começou a se comportar como um porta-voz meio exasperado, meio exagerado desse anti-americanismo e de uma proeminência dos BRICS que nem o Lavrov na Rússia, né, que é meio que o porta-voz aí dos russos, nem o internacional no caso, e nem o Xi Jinping querem. Tanto que os dois tiraram o pé do Lula e deixaram o Lula sozinho nesse jogo, que eu acho que é a parte mais curiosa. Eu não acho que a China, por exemplo, vai absorver produtos americanos, produtos que o Brasil exportaria para os Estados Unidos, por exemplo. Então o Lula foi o grande otário nesse processo todo. O Lula, acho que ele quis agora nesse final de carreira política, ter um protagonismo espelhado no protagonismo internacional que ele teve nos primeiros 2 mandatos, e o mundo mudou muito, o mundo não tá ligando pra ele, a União Europeia tá meio que, desculpa o termo, cagando pra ele também. Então ele tá numa situação que é complicada, ele botou a gente nessa situação complicada, e aí no que entra e no que tange ao Alexandre de Moraes, que eu acho que é uma pista interessante sobre Alexandre de Moraes. É a questão Bolsonaro, mas não só a questão Bolsonaro. O Alexandre de Moraes, ao atacar as Big Tech, são as grandes empresas de tecnologia americana, que são uma grande projeção de poder dos Estados Unidos no mundo. O debate... a gente tá aqui, basicamente, no YouTube, que é uma empresa americana, exercendo o nosso direito de liberdade de expressão e fazendo um debate público aqui. Ou seja, o debate público, a arena, a ágora do mundo, ela está nas redes sociais, e elas são majoritariamente norte-americanas. Quando o Brasil, através do Alexandre de Moraes, começa a vir não apenas com a regulamentação das redes, mas com uma política draconiana no trato com as redes sociais, por conta do inquérito do Alexandre e tal, e ao fazer isso, eles culminam, no caso do X, em derrubar a rede social no Brasil, e o Alexandre de Moraes, que se coloca como uma espécie de defensor... cobrar da Starlink também, né? Cobrar a multa do Starlink. E o Alexandre de Moraes, ele vai para uma estratégia de... na verdade, ele solta é a tese dele para se tornar professor titular da USP. Ele solta um livro explicando qual é o método brasileiro de combater o populismo fascista de direita no mundo. É como se o Brasil estivesse te propondo a ser um inimigo aberto das empresas de Big Tech americana e sinalizando pro resto do mundo, olha, nós aqui no Brasil sabemos como combater esses caras, por que vocês não imitam? E é real, os brasileiros, vamos dizer, o Alexandre de Moraes, eu já vi jornalistas próximos deles querendo propor, vejam a solução brasileira de enfrentamento. Eles queriam fazer uma espécie de um firewall aqui no Brasil, né? E eles querem apresentar ao mundo essa alternativa. Naturalmente, isso atenta contra o interesse dos Estados Unidos e do Donald Trump, que se tornou aliado dessas empresas. Então, acho que esse é um elemento que ainda não estão colocando tão em conta, e eu acho que a gente vai ter que trazer muito, porque é um elemento central, é sobre projeção de poder norte-americano aqui, mas sobre uma ousadia que não só o Lula teve, junto com o BRICS, etc., mas que o Alexandre de Moraes e o regime brasileiro teve em querer oferecer ao mundo uma alternativa de enfrentamento e de censura, em certa medida, às redes sociais, que são empresas americanas. E acho que eles vão punir a gente severamente se a gente continuar com isso. Charles. Bom, de novo, né, a Hanna falou 83 coisas aí, é diferente. Eu acho que a questão econômica do Brasil, o que o Lula poderia estar fazendo agora, era aproveitar o mandato dele pegando uma boa relação que ele poderia ter com o Xi Jinping e com o Trump, lembrando que, tá? O Trump ele tem uma particularidade que mesmo líderes que ele não gosta tanto, mas são fortes, ele tem um certo respeito, que falem bem ou não com ele. O problema do Lula é que ele fala dos Estados Unidos, mas não teve a coragem de ligar para o Trump. Não teve a coragem de passar a mão no telefone e falar, cara, essas tarifas aí, o Brasil está aqui, a gente é grande, vamos sentar, deixa eu pegar o avião, deixa eu ir para aí. O Lula não teve essa coragem. E isso também é um negócio que demonstra uma fraqueza muito grande. Você fica ali falando, tem que desdolarizar, tem que não sei o quê. Tá, vem aqui. Não, aqui eu não vou. O Trump foi lá na Coreia do Norte. Olha a diferença. E um outro ponto é que o mais impressionante é que enquanto aqui a gente está discutindo o tarifaço, que é bem ou mal, se tiver um impacto no PIB vai ser pequeno, apesar de que vai criar desemprego e tal, o Brasil está tendo uma porrada de oportunidade que ninguém fala. Tipo, petróleo na margem equatorial. Caraca, a gente não vai tirar isso? Então, o que está acontecendo é que o Brasil está se afastando dos americanos por uma soberania e está começando a levar peça de carro chinês para montar no Brasil só, ao invés de criar indústria.
O resultado disso é que você se afasta da maior economia do mundo, se aproxima da segunda maior economia do mundo, que, tirando comprar commodity, não está oferecendo grandes investimentos estáveis e longos para o Brasil. E daí? E as riquezas que a gente tem? O Brasil tem terra rara, tem petróleo na Guiana, tem uma série de oportunidades. Cara, a gente não vai fazer nada disso? Poderia estar, inclusive, pegando dinheiro americano para construir infraestrutura para o Brasil. Olha lá quanto a Guiana está crescendo ao ano, 50, 60, 70, tudo bem que é pequenininho, mas os caras estão crescendo, estão tirando petróleo. Até acho que deve estar tirando petróleo do Brasil, já fura e joga para o lado, porque a gente não está tirando o nosso. Eu faria isso, se eu fosse o cara da Guiana. Fala, começa a tirar pelo do Brasil, depois a gente tira o nosso. Os caras estão ali discutindo. Porra! Então, o Brasil tem um sem número de oportunidades, mas fica ali, de novo, escolhendo um lado que não tem que escolher, cara. Ninguém obrigou o Brasil a escolher um lado. E o Lula fica constantemente batendo nos Estados Unidos. Não acho que ele está colhendo isso nas pesquisas, tá? Óbvio que a mídia fala um pouquinho ali, mas essa briga vai continuar. E, de novo, talvez nós tenhamos amanhã já ou nas próximas horas alguma notinha americana. Pode esperar.